Olá, salve Maria, viva Cristo Rei! Seja bem-vindo ao canal Apóstolos dos Últimos Tempos. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, pois assim você ajuda a nós crescermos e evangelizarmos cada vez mais. E por favor, se aprecia esse tipo de conteúdo, dê aquele like. Hoje quero falar sobre a aparição de Nossa Senhora de La Salette, na França, no qual comentei no vídeo anterior que havia falado sobre a aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil, mais precisamente em Pernambuco. Por se tratar de uma história muito longa, mesmo resumida, foi necessário dividir em 2 vídeos. Hoje será a primeira parte. Vamos lá? A aparição de La Salette faz parte de uma série de aparições de Nossa Senhora após a Revolução Francesa. Como sabemos, a Revolução Francesa houve uma série de transformações na sociedade ocidental, de tal forma que nós podemos dizer que o mundo atual, a mentalidade que temos, as ideologias que hoje movem o mundo moderno, todas tiveram mais ou menos origem na Revolução Francesa, que é um evento histórico muito lamentável, principalmente no contexto espiritual. A Revolução Francesa quis destronar não somente o rei da França. Se fosse simplesmente o fato de os franceses quererem mudar o regime, derrubar a monarquia e colocar no lugar uma república, seria mais um desses eventos históricos. Mas a tragédia da Revolução Francesa foi que os homens quiseram destronar o próprio Deus. Essa é a grande miséria. Com a Revolução Francesa, a Catedral de Paris, Notre-Dame, foi dessacralizada e no altar, no lugar de Deus, foi colocada a deusa da razão. Quiseram destruir o cristianismo, desmontar culturalmente. Essa era a programação da Revolução Francesa desde o início. Por exemplo, refizeram os meses do ano com novos nomes, para que os camponeses, as pessoas, não pudessem mais celebrar as festas dos santos. Aboliram a semana de 7 dias, para que as pessoas não guardassem mais o domingo, e assim por diante. Fizeram tais transformações que havia claramente um intuito cultural e muito mais o espiritual da destruição do catolicismo. Assim, o clero francês foi obrigado a jurar uma nova constituição, em que se reconhecia que o Papa nada significava, não havia nenhuma fidelidade à Igreja de Roma. Surgia uma nova igreja, a Igreja Francesa, a Igreja Juramentada. Através dessas tragédias espirituais, muita injustiça foi feita. A própria máquina revolucionária tornou-se uma máquina mortífera, onde iniciaram decapitando o rei, os nobres, o clero, mas depois terminaram os revolucionários se decapitando mutuamente. No grande terror, a guilhotina não parava mais de descer, e milhares e milhares de pessoas foram executadas, muitas sem um mínimo julgamento, de forma injusta e terrível. E para que a loucura da Revolução Francesa terminasse, surgiu então Napoleão, que havia sido um general importante na luta da França contra as potências europeias, porque, claro, a França querendo acabar com a monarquia e a ordem constituída, os monarcas ao redor todos declararam guerra à França, para dizer, vamos parar com isso, vamos restaurar o rei. Napoleão, então, para levar para frente os ideais revolucionários, se torna o grande herói que vence aqueles que queriam deter a revolução. Ele então é constituído imperador, e imperador para levar para frente os ideais da república. Sou estranho, não? Mas é isso mesmo, ou seja, imperador para levar para frente os ideais liberais. Por quê? Porque antes você tinha o rei e agora você tem Napoleão, que representa um acordo com a burguesia, com as pessoas que têm dinheiro, com os bancos, para conseguir levar essas ideias revolucionárias para frente. Era necessário alguém com pulso de ferro para reorganizar a França depois de tantas tragédias. O Papa foi aprisionado por Napoleão e a Igreja humilhada. Os direitos de Deus foram pisoteados. É nesse contexto pós-napoleônico que aparece Nossa Senhora em La Salette. Nossa Senhora encontra uma França onde a religião já não existe praticamente, ou seja, o povo francês, os padres fiéis a Roma tiveram que se esconder, tiveram que fugir. O povo ficou abandonado a si mesmo durante muito tempo e por isso a religião caiu, as pessoas já não tinham vida espiritual nenhuma. Quando voltou o clero, quando voltou, entre aspas, a normalidade, depois que Napoleão morreu, quando tudo parecia que ia voltar ao normal, as coisas não voltaram ao normal, porque espiritualmente o povo estava perdido. Então, Nossa Senhora aparece a 2 pastorinhos nas montanhas de La Salette. Em setembro do ano de 1846, 2 crianças pastoreavam ovelhas no alto da montanha, um menino chamado Maximino, de 11 anos, e a adolescente Melania, de 15 anos. Em uma tarde, enquanto esperavam, na hora de voltarem para casa, viram uma forte luz e uma bela senhora sentada numa pedra, com belos trajes de camponesa. Era uma bela dama, como eles definiram. Ela tinha na cabeça um diadema dourado e pisava sobre lindas flores, que desapareceram quando ela foi embora. Essa senhora tinha a atitude de uma pessoa profundamente aflita. Estava assentada sobre uma pedra, os cotovelos apoiados nos joelhos, e cobria o rosto com as mãos.
As crianças não faziam ideia da magnitude do que estava ocorrendo naquele momento. Quando a viram, as crianças tiveram medo de se aproximar mais. Nesse momento, a majestosa senhora pôs-se suavemente de pé, mas a planta de seus pés apenas roçava levemente o gramado. Ela estava suspensa no ar. Cruzando suavemente seus braços, chamou as crianças e disse: "Vinde, meus filhos, não tenhais medo." A expressão "meus filhos" expressa a maternidade de Nossa Senhora. O "não tenhais medo" revela sua sensibilidade para com o compreensível medo dos videntes diante da tensão provocada pela cena sobrenatural, assim como aconteceu com outros videntes em outras aparições. Melânia e Maximino sentiam um misto de amor e imensa alegria, além do assombro por estarem diante da Mãe de Deus. As crianças se aproximaram então, mediante a ternura da Virgem, querendo averiguar por que ela não parava mais de chorar. De fato, o pranto de Maria Santíssima é a grande marca dessa aparição. Uma década e meia antes, em Paris, em 1830, de seus olhos já corriam algumas lágrimas pelos males que assolariam a França. Mas em La Salette, ela chorava profundamente. Nossa Senhora então se dirigiu às crianças dizendo: "Se meu povo não quer submeter, sou forçada a deixar cair o braço do meu filho. É tão forte e pesado que não posso mais suportar." Conforme mencionei na introdução, ela está se referindo ao que aconteceu na Revolução Francesa, e também essa mensagem cabe a cada um de nós. Mas, se escolhermos o pecado e a morte, o Senhor respeitará a nossa decisão e nós iremos pagar. A Santíssima Virgem em seguida desvendou o que tornava pesado o braço do Senhor. Falou da profanação dos domingos e dias de guarda, devido à idolatria ao dinheiro e aos prazeres fúteis. As duas razões pelas quais o braço de Deus pesa são a profanação do segundo e do terceiro mandamento, pois é porque não se ama a Deus sobre todas as coisas, não se adora a Deus e não se serve a Deus, que se profana o seu santíssimo nome. Vem daí a profanação dos dias santos e de guarda. A partir daí, Nossa Senhora profetiza um tempo de sofrimento e de escassez, que são reflexo dos pecados do povo que endureceu o seu coração. O castigo de Deus começaria, mas ainda não com total intensidade. Se não houvesse arrependimento e penitência, então tudo iria piorar. Essas profecias se cumpriram, especialmente na produção dos vinhedos da França, que sempre foi considerada a maior produtora de vinhos nobres do mundo. A esse respeito, comenta Padre Vander em seu livro: "Na França, hoje não existe uma única parreira que seja anterior a 1868, porque não sobrou nada. É impressionante como se cumpriu a imagem da profecia bíblica. O extermínio das uvas na França era uma imagem profética, dada por Nossa Senhora, da esterilidade, da falta de frutos em Deus, pela qual os filhos da igreja seriam responsáveis a partir daquele momento." Em La Salette, Nossa Senhora deu-nos uma imagem bíblica do que a França se tornaria. O extermínio dos vinhedos era uma imagem de que a Santa Igreja, a nova raça eleita, passaria por um momento único na história da França, sem frutos, praticamente desaparecendo. Depois, a Virgem continua subindo o monte. Caminha sobre a grama, sem que seus pés a toquem com força. As crianças o percebem e a acompanham. Nossa Senhora fala então em segredo a Maximino, e depois a Melânia. Cada um dos videntes viu que Nossa Senhora movia os lábios falando ao outro, mas nada entendia. Após confiar o segredo a cada um, os dois então voltaram a ouvir juntos o que ela dizia. E pergunta sobre a vida de oração das crianças. "Fazeis bem vossa oração, meus filhos?" As crianças têm a pureza de responder: "Não muito bem, Senhora." Então ela insiste: "Meus queridos, é preciso fazê-la bem." Nossa Senhora prossegue subindo a colina e num certo momento eleva-se a uma altura de 3 a 5 metros. Olha para a direita, na direção de Roma, olha para a esquerda, na direção da França, olha para as crianças e é elevada ao céu. Ao olhar à direita, em direção a Roma, foi como se ela indicasse que sua atenção, o seu desvelo materno, fossem direcionados à sé de Pedro. Ao olhar na direção da França, era como se indicasse que aquele país seria acometido da lepra da indiferença, do anticatolicismo, disseminado pela maçonaria perseguidora da igreja. Na sequência, o demônio ardiloso pôs gente ímpia perto das crianças para tentar manipulá-las, pois elas tinham suas fragilidades. É preciso, porém, voltar os olhos para a própria Virgem Santíssima e a sua mensagem. Depois do acontecido, os dois videntes narraram sua extraordinária experiência ao padre Jacques Perrin, pároco de La Salette. Ele bateu no peito e exclamou: "Meus filhos, estamos perdidos. Deus vai nos punir. Foi a Santa Virgem que apareceu para vocês." O que foi providencial, pois comprovaria que tudo o que diziam concordava em perfeição, sem nenhuma possibilidade de se resumir a uma traquinagem de crianças.
Meus irmãos, aqui se encerra a primeira parte. Na segunda parte, irei focar em revelar as profecias de Nossa Senhora que revelou às crianças.